Dizem que uma criança, ao ver um grande escultor transformar uma pedra de mármore em um cavalo, espantada, encantada, ela lhe perguntou: como foi que você sabia que ele estava aí? De onde os artistas tiram as suas ideias, as suas inspirações para realizarem as suas obras? Sempre me perguntam de onde eu tirei a ideia para escrever tal livro ou tal livro, né? Como foi que aconteceu? Seja o artista da literatura, da música, da dança, da escultura, da pintura, do cinema, do teatro, do circo, seja o artista da manifestação que for, ele tem um universo de possibilidades inspiradoras. Claro que o olhar dele é sempre único, da mesma forma em que eu enxergo ou percebo ou sinto algo a partir de uma obra de arte, diferentemente de você que está aí a me ouvir, e você provavelmente vai enxergar, vai sentir diferente até mesmo do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, da mulher que você ama, do homem que você ama, não sei. Enfim, pessoas diferentes têm olhares diferentes, e seja da forma que for. Mesmo muitas vezes o artista vai falar dele, do seu sentir, ele vai se colocar naquela obra de arte, ele vai fazer um autorretrato. E muitas vezes esse autorretrato ele é, né, claro nos seus quadros, quando ele é um artista plástico, mas ele pode ser também um autorretrato através, né, por meio de uma música, por meio de um conto, né, uma autobiografia, por mais encantadora que ela possa ser. Ele está falando dele, do universo dele. Mas muitas vezes o artista vai falar, por exemplo, da sociedade na qual ele vive, do tempo que ele está vivendo. Artistas são antenas do seu próprio tempo e da sua própria sociedade. Muitas vezes nós deveríamos, ao estudar um tempo, ao estudar uma sociedade, quando a gente estuda história com H maiúsculo, nós deveríamos, além dos livros de história, dos bons livros de história, a gente deveria também ler, ver, ouvir os artistas daquele tempo. Porque eles, além de ampliar a nossa visão sobre aquele tempo, sobre aquela sociedade, nós vamos sentir ou ter mais de uma visão de uma única história. Uma história não pode ser narrada por apenas uma voz. Nós nunca deveríamos estudar os povos, a sociedade, a nossa própria história por meio de uma única só palavra, de um único olhar. Quantas vezes nós não nos deparamos com livros de histórias reescritos porque eles foram contados apenas com um único olhar e muitas vezes com um olhar que queria que a gente enxergasse daquela maneira por diversos motivos, inclusive para nos dominar. Mas quando a gente enxerga ou quando a gente entra no universo em um tempo pelo olhar de vários artistas, porque foram eles que registraram a sua maneira, o seu tempo, né, e a sua sociedade, o seu país, a sua cidade, seja lá o que for, a sua comunidade, a gente penetra em sentires de pessoas que muitas vezes são próximas de nós. Por mais louco que o artista possa parecer, e eu sei que nós somos vistos, né, por muitas pessoas como doidos, como sonhadores, pessoas fora da realidade. Não, muitas vezes é o contrário. As pessoas, os artistas, eles mergulham no mundo, eles mergulham na realidade, só que eles têm formas de expressar essa realidade de um modo muito singular, de um modo mais expressivo. Então você vai dizer que Picasso não pintou pessoas porque ele as fragmentou, né? Ele era doido, muito fora da realidade? Ou será que se a gente quiser entender Picasso como um homem do seu tempo, um homem que viveu um tempo de guerra,
né? Um homem que buscou a visão daquele tempo e colocar aquele ser humano fragmentado com a cabeça aqui, o pé ali, a mão lá, o olho, né, do outro lado, exatamente para poder falar daquele homem que vivia naquela sociedade, naquele tempo em que Picasso viveu. A gente vai ter uma compreensão muito maior do que foi viver enquanto um cidadão comum um período de guerra, né? Muitas vezes esse artista vai fazer isso por uma pura necessidade, por uma opção estética, mas com certeza essa opção estética vai falar muito sobre o tempo dele. Essa necessidade vai ser uma necessidade como de respirar, como da sua própria sobrevivência. Muitas vezes o artista vai tentar mostrar a sociedade como ela é, como ele enxerga realmente. E como foi no teatro realista, por exemplo, que as pessoas montavam aqueles cenários e tinham aqueles diálogos exatamente como elas viviam. No naturalismo, elas colocavam até carne, né? Carne pingando sangue para a cena ficar mais real e mais próxima da realidade. Mas muitas vezes os artistas queriam mostrar essa sociedade como ela era, porém com uma janela, com um olhar, com uma lupa sobre determinada questão da sociedade na qual ele não concordava, né? Por exemplo, Brecht no teatro. Brecht, em algum momento, ele parava a cena, o ator ia lá na frente e falava assim, olha, eu não sou essa personagem, o meu nome é fulano de tal, meu nome é Beatriz Mirra, eu estou interpretando uma obra, mas eu não sou aquele personagem. Aí ele voltava para quê? Para provocar um certo espanto na pessoa, para provocar reações no público que ele queria provocar como uma forma de protesto desta sociedade, né, nazista, de uma sociedade fascista, de uma sociedade genocida, né? Lembrando que Brecht viveu realmente uma época triste, muito triste da nossa história. E que se nós não nos atentarmos para estas questões dos artistas, a gente acaba repetindo. O que Brecht fez e o que muitos artistas fazem por meio da obra de arte, tentar expressar a sua indignação, ou a sua revolta, ou a sua não concordância com algumas coisas, né, que estão ali a vigor. Muitas vezes os artistas falam de coisas que nos agridem ou que nós, ao entrarmos em contato com aquela obra de arte, nós nos sentimos agredidos, nós nos sentimos indignados. Será que aquele artista que falou de pedofilia na obra dele, que abordou a questão da pedofilia, será que ele concorda com isso? Ou será que ele falou da pedofilia exatamente para abrir os olhos da sociedade como uma forma de um pedido de socorro para que a gente mude essa realidade? Porque a gente sabe que 180 mulheres são estupradas no Brasil por dia. Se a gente multiplicar isso por 30 ao longo de um mês, e se multiplicarmos isso por 365 dias, quantas mulheres são estupradas no Brasil? E se a gente pensar que mais do que 50% dessas mulheres têm menos de 13 anos de idade, ou seja, são crianças, a maioria dessas mulheres são crianças entre 5 e 13 anos de idade, a gente concorda com isso? Não. Nós precisamos fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E muitas vezes a forma que aquele artista tem de fazer algo pela sociedade é denunciar isto na sua obra. E muitas vezes o que nós, enquanto seres, cidadãos, fazemos, ao invés de apoiar esse artista e de lutar para acabar com a pedofilia, de acabar com a cultura do estupro, nós jogamos pedra no artista, nós dizemos que esse artista é inconveniente e que o que ele faz não é arte, né?
Então nós precisamos agora ampliar um pouco a nossa visão do que leva um artista a produzir a sua obra de arte, né? Foi o artista que criou o cavalo, ele poderia ter feito um cavalo, um pássaro, um jarro, tantas coisas, né? Poderia ter feito a escultura de um ser humano naquele bloco de mármore, naquela história, né? O artista ele pode falar de outras coisas, mas ele também pode, né? Ele tem a possibilidade de falar daquilo que ele até não gosta, que até machuca muito, mas como uma forma de querer transformar isso. Muitas vezes os artistas falam de sonhos, daquilo que os inspira, de ver uma pequena formiguinha encontrando com a outra e saindo para continuar o seu caminho, ou de uma gota de água que se escorre pela vidraça de uma janela, ou por uma gota de orvalho que ele vê sobre a pétala de uma flor, por uma tomada que tem na parede do quarto dele. E aí ele coloca uma lupa sobre isso, transforma isso em algo inspirador e com uma potência para virar uma obra de arte. É muito louco, mas é muito bom. Esses artistas nos enchem de força, nos enchem de alegria. Eles podem nos mostrar que nos pequenos detalhes daquilo que a gente tem, daquilo que a gente carrega dentro da gente e fora da gente, dentro da nossa própria casa, coisas que podem nos trazer alento, alegria. E a gente começa a descobrir, por meio destes artistas, que muitas vezes a famosa felicidade, ela realmente pode estar bem próxima da gente, que basta a gente mudar o olhar sobre elas. Para a gente poder entender um pouquinho, se é que é possível entender a alma de um artista, às vezes a gente não consegue entender nem a si mesmo, que dirá entender o outro. Eu falo isso muito, né, com minhas filhas e com mulheres que eu converso, né, sobre relacionamentos. Olha, o que o outro sente, eu não sei, não vou saber nunca, eu tenho que entender o que eu sinto. Né? Vamos fazer um exercício de ser artista, né, de carregar água na peneira, igual Manuel de Barros falava, né? Por exemplo, você tem uma tomada na sua casa. Que é a coisa mais esdrúxula, né? Uma tomada. O que é essa tomada? Uma tomada não é nada inspiradora. Mas se você tivesse que fazer um trabalho sobre ela, se você tivesse que transformar essa tomada em um som, que som seria? Se você tivesse que dar um nome a ela, que não fosse tomada, que nome você daria? Se você tivesse que desenhar esta tomada, como você desenharia? Uma tomada ali, aquele quadradinho, aqueles buraquinhos, né? Ou você, se você tivesse que desenhar essa tomada, mas sem ser exatamente como ela está na parede, se ela fosse a tomada de um lugar, né, de transmissor elétrico de algo que não é elétrico, da natureza, se fosse a tomada de uma árvore, como que seria a tomada de uma árvore? Se fosse a tomada de um pássaro, de um ninho de passarinho, como seria a tomada de um ninho de passarinho? O que levaria energia para um ninho de passarinho? O que levaria energia para uma árvore? O que levaria energia para um rio? Quando a gente começa a fazer esse tipo de exercício, faça, escute o som da tomada, enxergue a cor, outra cor para ela, desenhe essa tomada na sua cabeça e, de preferência, pegue um lápis, um papel e desenhe também. Escreva algo para essa tomada. Se você tivesse que ter um bate-papo com essa tomada, o que você diria a ela e o que ela diria a você? O que ela te responderia? Se fosse a tomada de uma árvore, o que ela falaria? O que ela diria? Imagine este diálogo. Perca 5 minutos da sua vida fazendo isso, uma vez.
experimente o exercício de sonhar, de imaginar, mas principalmente se dê a oportunidade de dizer que você é capaz de fazer isso. Você não precisa contar isso para ninguém, você não precisa mostrar isso para ninguém. Você pode até mostrar, se quiser mostrar para mim, eu vou adorar. Né? Mas faça, experimente. Se você nunca fez isso na sua vida, experimente fazer. Eu tenho certeza que o seu olhar sobre os artistas, ele vai ficar um pouquinho diferente. Agora, se você já é um artista, você provavelmente deve fazer isso a rodo, né? Mas, parabéns, não desista, porque o nosso lugar é dentro da gente mesmo. O nosso lugar é sendo aquilo que a gente é. A gente só precisa dar mais voz aos nossos próprios sentires, aos nossos próprios pensares e muito respeito com eles e respeito com quem pensa, enxerga, fala, esculpe, canta, desenha, dança, diferente da gente.